o tempo, ele não é curto. Nós é que não sabemos administrar o nosso tempo. O dia ele tem 24 horas. Se você viver 120 anos, terá vivido 43.800 dias. Imagine que para você viver 3.650 dias, você terá vivido 10 anos. E um ano tem 365 dias. Quando você administra bem o seu tempo, você não tem medo do tempo. Você não tem medo de saber quantos dias você já viveu. Você não tem medo de contar os dias. Há pessoas que a gente fala sobre ela saber quantos dias ela já viveu, dela ir observando e contando os dias que ela viveu, e no mesmo momento que ela ouve, ela se desespera, ela se incomoda, ela acha que é o mesmo que contar a aproximação da sua própria morte. Ela entende que ela está morrendo e isso para ela causa um desespero. Enquanto que para quem não tem medo do tempo, para quem amadureceu, contar os dias é bom. Contar os dias aprofunda mais as atividades que ela faz, aprofunda mais quem ela é e faz com que ela valorize o seu tempo, valorize o que ela faz. E a morte é um tempo tão curto que não vale a pena a gente passar a vida inteira com medo desse dia, com medo desse momento, desse instante em que vamos parar de respirar e que o nosso fim vai chegar. Assim, igualmente, chega o fim para tudo, para uma árvore, para um animal, até para as pedras, chega o tempo. E o mais interessante em tudo isso é que o seu tempo chegar significa que você viveu. E enquanto em vida, não pensou no dia da morte, mas sim no dia da vida, que é hoje, que é agora, que é esse momento. Você pode ter passado por momentos difíceis na sua vida, mas que não sejam eles que venham guiar a sua vida. Ah, eu passei fome, passei sede, passei por privação dos meus pais, não tive pai, não tive mãe, eu fiquei desempregado por um bom tempo, não tenho dinheiro, ou isso ou aquilo outro. Me separei, não me casei, não consigo encontrar alguém. Que não seja isso que guie quem você é e o que você vai fazer hoje e amanhã. Mas que a vontade de se casar, que a vontade de prosperar, a vontade de vencer, a vontade de viajar, de viver, de experimentar coisas que você gosta, quem guie o seu presente. Porque você tem tempo para realizar os seus sonhos. Você tem tempo para realizar as suas vontades. Basta você contar os dias. Você vai perceber que os dias não passam tão depressa quanto se parece. Você vai perceber que as horas não passam tão depressa quanto se parece. Que os minutos, os segundos não passam depressa, com tanta pressa quanto se parece. Mas que você, ao não observá-los, deixa que eles se vão, sem fazer nada que importe, sem fazer nada que tenha valor e compromisso com os seus sonhos. Quando você tem compromisso com os seus sonhos, quando você tem compromisso com o que você quer criar,
com o que você quer fazer, o tempo ele passa devagar. Não porque o tempo é devagar, mas porque você percebe a profundidade, o valor e a quantidade de tarefas, de atividades que você fez. Você pega assim, caramba, em 10 minutos eu fui lá, respondi um e-mail, enviei um e-mail para uma empresa importante, liguei para uma pessoa da minha família para dizer que estou com saudade, dei banho no meu filho e agora estou aqui. Em 1 hora eu vendi 3 produtos dentro da minha loja, eu me arrumei, coloquei comida para cozinhar, dei comida para os cachorros, colhi frutas do pé, reguei as plantinhas, varri a casa e enquanto a comida cozinhava, tirei a roupa do varal. Caramba, olha quanta coisa eu posso enumerar que eu fiz nessa 1 hora, olha quantos momentos vividos, olha quantas atividades vividas. Peraí, se eu enumerar tudo que eu fiz hoje, quanto tempo eu levaria para enumerar? Quanto tempo eu levaria para dizer tudo o que eu fiz hoje? Talvez 20% do tempo que eu fiz essas coisas. Então a vida não é curta. Às vezes eu faço tanta coisa num dia e eu chego no final do dia e eu penso, caramba, eu vou dormir e se eu morrer, não ficou nada para trás. Ainda que eu não tenha, porque os sonhos são assim, você realiza um sonho e logo formam-se outros sonhos. Então, se eu terminei o dia tendo realizado algum sonho ou alguma vontade, eu me torno uma pessoa satisfeita. Eu falo, caramba, se eu morrer, que falta vai fazer o que eu vivi? Porque eu morri, não tem mais ninguém, não existe mais nada. Tudo que eu penso após a morte, eu penso a partir do corpo que eu tenho. Porque vivo através dos sentidos que tenho. O nariz, a boca, os ouvidos, os olhos, o toque. E tudo que eu penso em ter no futuro ou no céu, cada um tem uma crença. E se alguém pensa nisso, pensa através dos próprios sentidos, através dos sentidos que tem. Então não faz qual sentido se eu vou perder esse corpo depois que eu morri, os meus pensamentos deixam de existir. Logo, a vida ela tem um começo, meio e um fim para o indivíduo. Para aquela folha, ela tem um começo, meio e um fim. Aí você me diz, esses dias eu perguntei para um espírita, amigo meu. Ele falou, eu acredito que eu reencarnei, que no passado eu era uma princesa e não sei o que, tá bom. Tá bom, então quer dizer que você acredita em reencarnação. Então essa princesa também reencarnou. Sim, ela reencarnou. E de quem ela reencarnou também havia reencarnado. Sim, também havia reencarnado. Então a gente vai voltando a todas as gerações de encarnações dessas pessoas. Sim, não sei se você acredita, mas o ser humano não é o primeiro ser existente nesse planeta. Na época dos dinossauros não existem vestígios arqueológicos de que os seres humanos existiam junto com eles. Em algumas épocas, na época do período Cretáceo. Então, de quem, quando a gente vai voltando aí na sua reencarnação, de quem você reencarnou quando não existia ser humano? Que ele já tinha me afirmado que o ser humano não reencarna de um animal, que ele não acreditava nisso. Aí ele falou, de um dinossauro. Eu falei, mas
existiam épocas que não existiam dinossauros. Existia a água, a terra, o fogo. De quem esse dinossauro reencarnou? Ah, da terra. Falei, então a gente está chegando num ponto interessante, que é onde eu queria chegar, de que não existe reencarnação, existe aí ele, claro que existe. Falei, não, nesse ponto você está me dizendo que existe a evolução, de que a matéria-prima que nos compõe é água, terra, ar, energia, e isso foi evoluindo e a gente chegou até onde nós estamos agora. A tua capacidade de lembrar de vidas passadas de outras pessoas não tem a ver com reencarnação, mas sim sobre a memória de tudo que foi vivido, está contido em tudo que existe. Então, quando um hipnólogo hipnotiza uma pessoa e pede informações sobre uma pessoa que ela nem conhece e ela acessa essas informações, isso prova de que as informações todas estão no ar, estão em algum lugar dentro desse planeta, e que a nossa consciência, quando inconsciente, hipnotizada, tem acesso aos comandos que o hipnólogo der. Então a tua manifestação religiosa espírita, ela tem uma explicação. Até mesmo a materialização de objetos, até mesmo tudo isso não é nada sobrenatural. Isso faz parte da natureza. Olha como a natureza é grandiosa, é magnífica. Olha os céus, olha a terra, olha o mar, olha a evolução. Você, vendo tudo isso, poderia descredibilizar alguém que tenha visto algo que ainda poucas pessoas viram, ou sentido algo que poucas pessoas sentiram, ou até mesmo ter conseguido se materializar um objeto, ou visto alguma coisa igual escrito nos livros, ter se teletransportado. Eu não acredito em nada disso, porque a Terra é magnífica, porque a vida é extraordinária, porque tudo que existe é extraordinário. Então isso para mim é natural. Quando alguém fala, o Jesus Cristo curou tal pessoa, eu creio em Jesus e nenhum outro Deus é verdadeiro, porque Jesus é o único que faz milagre. Eu falo, não. Tem quem creia em Buda, tem quem creia em Maomé, tem quem creia no peixe, na águia, na terra, no grande espírito, na árvore, e tem recebido a mesma cura. É que você não procurou saber sobre as histórias dos outros povos, das outras pessoas. Você se fechou no seu mundo cristão. Você está certo? Não compete a mim dizer se você está certo ou errado. Mas quando você entra em discussão com alguém que tem outra visão e que tem outras experiências e que observou outras coisas e de alguma maneira você discorda dessa pessoa sem ter vivido o que ela viveu, você está me dizendo que o seu mundo é o único mundo verdadeiro, que o seu livro é o único livro verdadeiro, que a sua vida é a única vida verdadeira e que a experiência dos outros não importa. Então por que os outros deveriam se importar com a sua? Por que os outros deveriam valorizar a sua experiência? Porque você é o princesinho, porque você precisa ser visto, porque você é o certo? Eu acho que você precisa ver as pessoas como o seu Deus Jesus falou, como membros do seu próprio corpo, para que possamos ter experiências em conjunto, para que o cara que quer em Buda, ou em Jesus, ou em Maomé, ou seja lá no Deus que ele crer, possa compartilhar as experiências dele com você. E assim vocês possam se ver um dentro de uma mesma estrutura. O tempo ele é magnífico porque a gente no presente consegue estudar o passado. A gente consegue prever o tempo no futuro. Eu sei que hoje não vai chover. Em 99% dos casos, quando a previsão do tempo diz que não vai chover, não chove.
E 99,9% dos casos, quando a previsão do tempo diz que vai chover, chove. Então é possível prever o futuro? Sim, claro. De diversas maneiras, de diversas formas. Além de poder prever o futuro, pela previsibilidade do futuro, podemos modificá-lo, transformá-lo ao nosso bem, para o nosso prazer e conforto. Basta a gente acreditar que existe, basta a gente perceber, aceitar que existe e juntos para que possamos ter uma vida melhor, mudar esse futuro. Quer dizer, amanhã vai acontecer uma catástrofe aqui no Brasil. Um terremoto vai destruir metade do país. Espera aí. Será que tem como evacuar toda essa gente amanhã, de hoje para amanhã? Não. Mas será que eu posso desviar esse terremoto através do pensamento, da fé? Talvez sim, porque nos livros de Buda, védicos, religiosos, dizem que se tivermos o pensamento centrado naquilo que queremos, isso pode acontecer. Jesus fala, se tiverdes fé, podereis transportar aquele monte para cá. Eu falando em Cristo, porque vocês provavelmente que me ouvem, creem em Jesus. Mas em todos os livros sagrados, todos os livros existem histórias semelhantes. Então talvez a gente possa desviar esse terremoto para o meio do mar, onde não haja ninguém. Mas como a gente não se comunica, por conta das nossas diferenças religiosas, isso talvez nos acometa, porque não vamos prestar atenção no outro. O tempo, ele é incrível, porque se você entende que a morte é o fim, o que chora ou que tem medo da morte ou que tem apego a esse estado, ele não tem força sobre algo que deixou de existir.